O filme fala realmente aquilo que vocês vivenciaram? O Gabriel estava jogando bola aos 8 anos e sentiu uma dor de cabeça e ele desmaiou durante o jogo? Tá. O filme, ele tem vários fatos que são licença poética, né? Coisas que não necessariamente aconteceram daquele jeito, mas que contextualiza melhor uma história que às vezes não daria para contar no filme. Por exemplo, ele não chega a desmaiar jogando futebol, mas ele passou 10 dias seguidos com dores de cabeça que nunca se cessava. No filme não dá para explicar 10 dias seguidos de dor de cabeça e tudo. Tinha desequilíbrio, ele tinha desequilíbrio, ele chegava a cair. Ele caía, mas não aquela queda dramática. O filme traz um componente às vezes mais dramático para algumas situações. Então, mas ele caía com frequência, tanto é que ele fazia, só que a gente não sabia que era por conta do tumor. Ele fazia um trabalho o professor, né, o técnico, fazia um trabalho daqueles de zigue-zague, com cone, para poder melhorar o equilíbrio dele. Motora. A coordenação. Mas por que ele tinha desequilíbrio? Porque ele tinha um tumor cerebral e estava no cerebelo, que é responsável pelo equilíbrio. Então, a gente não sabia disso. E as dores de cabeça também eram frequentes até o momento que a gente, Iana resolveu levar ele numa oftalmologista, né? Então, quando foi no oftalmo, e o filme retrata tudo isso. Então, foi a dor de cabeça, levou no oftalmo, tá todo relatado da forma como é, não necessariamente naquela dimensão, vamos dizer assim. E aí, na oftalmo, a gente faz um encaminhamento de uma terça-feira à noite, foi no oftalmo, quarta-feira de manhã foi no Dr. Christian, que era o médico, neurologista. À tarde a gente faz uma ressonância magnética. Na quinta-feira, o Gabriel está entrando no bloco cirúrgico para ser operado. Então, até a terça-feira de tarde, nossa vida era normal. Na quinta-feira de tarde, ele estava entrando no bloco cirúrgico. Em 2 dias mudou tudo, né? E depois, o filme como um todo, ele é 100% dentro do que está no livro, que é o livro que a gente lançou em 2018, que dá origem ao filme. E aí tem um componente que eu acho que esse eu mereço explicar melhor, né? Que envolve exatamente a mim. Assim, no filme me mostra uma pessoa totalmente descrente, como se fosse um ateu, uma pessoa que estava revoltada com Deus. Não necessariamente foi assim, né? Até na primeira vez que eu vi o filme, eu fiquei um pouco chocado. Eu disse, caramba, será que eu era assim? Será que eu estava também nesse nível? O que eu vejo é que a gente frequentava a igreja, a gente tem uma caminhada na igreja, principalmente de anos anteriores ao episódio, que aconteceu em 2013, mas naquele recorte de tempo ali, dos últimos talvez um ano e meio, eu estava um pouco afastado realmente da igreja, muito envolvido com o trabalho, eu estava construindo um novo negócio, estava para lançar esse novo negócio justamente no dia 25 de outubro de 2013, sendo que Gabriel se operou no dia 24 de outubro de 2013. Então, eu estava ali muito envolvido nesse negócio, viajando bastante. E Ana trabalhava comigo nessa época, né? Então, assim, a gente estava vivendo muito isso. E, naturalmente, não por ser uma desculpa, mas naturalmente eu me afastei, né? Não por deixar de acreditar, simplesmente porque eu me afastei. Então, quando teve esse episódio com o Gabriel, não é que me faltava fé, não é que eu era uma pessoa que não acreditava em Deus, mas talvez eu não tivesse a fé da forma como eu deveria ter. Talvez eu precisasse de uma fé mais forte, de algo que viesse realmente num nível de entrega muito maior, num nível de confiança muito maior. E isso acabou acontecendo durante o processo. Então, no filme mostra a cena... Vai ter spoiler, se você não viu o filme... Sim, vale a pena, pode dar, sim. Peço que você assista. Mas... No filme mostra uma cena minha fazendo uma pesquisa de como rezava, né? De como fazer uma oração no celular. Aquela cena existe. Eu, quando dormi na segunda noite no hospital com o Gabriel, antes eu tinha ganho um texto de presente de um padre, e eu, quando recebi o texto, eu não lembrava mais como rezava. Não é que eu nunca tinha rezado o texto, eu rezei muitas vezes texto na minha vida, mas eu não lembrava mais como era a sequência, como é que funcionava, e aí eu realmente pesquisei, né, como rezava o texto, e esse texto e essas orações foram muito fortes ali durante todo o caminho que a gente teve, durante toda a jornada, né? Então, foi realmente um ponto de fortalecimento e de abastecimento para mim. É licença poética, assim, coisas que adapta para poder dar um grau de dramaticidade um pouco maior para o meu personagem, mas todo o resto, tipo, a parada cardíaca, ele ficou todo inchado, ele teve início de parada dos órgãos, de morte dos órgãos, teve os médicos que vieram falar com a gente, teve tudo, né? Mas essa questão, eu até entendo que você colocou aqui, relatou, porque nesse ponto... Uma criança de 8 anos foi diagnosticada com um tumor, a gente pergunta para Deus, por que comigo? Sim.
É normal. É normal. E o ser humano deve se relatar, falar assim, eu tenho que fazer uma revisão da minha vida. Eu tô pagando o que eu fiz, alguma coisa? Você pensou dessa forma, não pensou? Eu não sei, assim, sinceramente, eu não sei dizer. Por isso que eu digo assim, o pessoal pergunta, é real ou não é? Eu digo, cara, talvez tenha tido algum exagero, mas eu não posso dizer que não é. Porque realmente eu não lembro todos os detalhes. Eu sou muito racional. E eu tenho uma mentalidade de sequenciamento lógico das coisas. Eu sou programador de origem, da análise de sistemas. Então, eu digo que eu penso como algoritmo. Você me diz um problema, eu pego esse teu problema, vou depurando ele na minha cabeça e penso já em como é que a gente traz a solução para ele. Então, na terça-feira, quando a gente começa a identificar que o Gabriel tem um problema, até a quinta, foi o modo resolvedor de problemas que ajudou a ele, em 2 dias, ele tá sendo dentro da sala de cirurgia. Porque não é fácil você sair liberando consulta médica, consulta de ressonância, liberação de uma cirurgia gigante, com muitos aparelhos que precisavam ser liberados. Eu bati na porta do diretor do hospital para poder conseguir isso. Então, eu sou racional ao ponto de resolver o problema. E eu me lembro muito no modo resolvedor de problema. O que é que eu posso fazer para resolver? Eu não lembro muito do modo eu perguntando, questionando, ou enfim, chorando tanto o problema. Eu lembro muitas vezes eu buscando como resolvia aquele problema. Só que quando ele faz a cirurgia que volta, que está na cama lá, ele está parado, está imóvel, está bem cuidado, está num quarto de hospital. Eu não tenho o que resolver ali. Foi justamente o momento que eu fui rezar. Porque foi o momento que eu fiz tudo o que eu podia fazer até aquele momento. Agora tá com Deus, o que é que eu rezo? Como é que eu me conecto com isso aqui, entende? Então acho que esse é o meu modo de meu mental, né? Que foi muito bom e muito positivo, porque se deixar o emocional bater muito forte nesse momento, gera um desequilíbrio. Eu sou um cara que, na minha condição, eu sou muito emocional no meu dia a dia, mas em situações que eu falei das minhas filhas lá atrás, eu sou muito racional. Já aconteceu também um episódio com meu pai, então nesse momento parece que desliga o emocional. Então isso acho que fica bom, porque aí gera um equilíbrio no casal. Exato. E aí, Ana, você já... de que forma veio pra você? Para mim já vem mais a entrega a Deus, sabe? Tudo eu entregava muito a Deus, né? E aí o fato de colocar nas mãos de Deus me acalmava, me tranquilizava, né? Por mais que cada etapa, né, tinha aquela... a gente não tinha muita dimensão de como era. Foi muito rápido, foi de repente, né? De uma terça para uma quinta, tudo mudou. Então, não deu muito tempo da gente... de formas de como o pensar vinha. Era ação, né? E depois já a ação de Deus que foi acalmando o coração da gente, né? A força que Deus dá na gente no tempo certo, no momento certo, na hora que a gente precisa mesmo. E você grávida, né? Você estava grávida do Davi. Do Davi. Há 5 meses já.